A EVC Educacional é a consultoria certa para os seus projetos na área da educação. Oferecemos assessoria pedagógica, administrativa, regulatória, corporativa e tecnológica. Temos uma equipe altamente capacitada e preparada para inserir o nome da sua instituição entre as que mais se destacam no mercado brasileiro. Nossa atuação vai desde o ensino básico e superior até a educação corporativa, nas modalidades presencial e à distância, dentro e fora do Brasil. Oferecemos todo o suporte necessário para atender às exigências de credenciamento, autorização e implementação dos cursos, inclusive nas áreas de inovação em cursos de saúde e capacitação de pessoas. Confie a qualidade da sua empresa em nossas mãos. Será um prazer fazer parte dos seus projetos educacionais. EVC Educacional. Apaixonados por educação. Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Meu nome é Cristiane Pegorari Conte, sou professora universitária e advogada, e irei mediar o debate de hoje sobre um importantíssimo e atual tema, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa legislação, ela, sem dúvida, vai afetar diversos setores do comércio e modificará certamente o relacionamento entre as empresas e seus clientes. Além disso, ela reforça alguns direitos importantes, como o direito à privacidade e à proteção de dados dos usuários. Essa live ela foi organizada pela EVC Consultoria Educacional, Associação Brasileira de Biomedicina, Conselho Federal de Biomedicina e Instituto Nikola Tesla de Ensino e Pesquisa. Participam conosco hoje dois grandes juristas, o Dr. Rafael Valim e o Dr. Pedro Serrano. O Dr. Rafael ele é editor, doutor e mestre em Direito Constitucional, além de professor universitário. O Dr. Pedro Serrano é professor, pós-doutor, doutor e mestre em Direito do Estado. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, professores. Obrigado. Muito obrigado. Bom, iniciando os questionamentos a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, acho que o primeiro ponto a ser debatido é o que muda para as empresas a partir da implementação dessa lei. Como isso vai impactar aí na gestão de negócios dessas empresas? Vamos lá. Pedro, você quer começar? Eu começo? Posso falar rapidamente? Vamos lá. Conhece muito mais de qualquer coisa que eu de direito, então você sempre implementa mais, né? Mas eu acho que vai assim, obviamente o nível do impacto vai depender do nível de dependência que a atividade fundamental, o core business da empresa tiver em relação aos dados de pessoas, né? Quanto maior o nível de dependência da obtenção, tratamento e utilização de dados, mais impacto vai ter, né? Porque a legislação que ela faz fundamentalmente é estabelecer regras rígidas de coleta, tratamento e arquivamento, né, de dados, né? E essas regras mais rígidas têm que ser observadas e, obviamente, vão impactar a atividade de quem depende dessa coleta e dessa manutenção de dados para o exercício da sua atividade. Quem tiver na coleta de dados um elemento mais marginal da sua atividade vai impactar menos. Então, vai depender muito da natureza da atividade realizada pelo empresário, né? Grosso modo, acho que é isso. O que você acha, Rafael? É isso mesmo. É importante salientar que a LGPD ela impacta em todos os setores, né? Isso, invariavelmente, ela impacta todos os setores. Agora, como bem colocou o Pedro, esse impacto vai variar conforme a atividade econômica desempenhada, né? Ou seja, não significa que tem algumas empresas que podem ficar descansadas, que não vão ter que se preocupar com essa lei, né? Todas vão ter que se preocupar. Agora, a sofisticação, né, da implementação da lei, como bem colocou o Pedro, vai depender da atividade, se a atividade econômica depende mais ou menos
do tratamento de dados. Perfeito. A legislação, ela menciona a questão dos dados sensíveis. Então, se possível, poderiam explicar um pouquinho o que significam esses dados sensíveis e também se é possível a utilização de dados dos usuários com ou sem consentimento desses? Como é que a legislação regulamentou essa questão? Eu posso começar na verdade, a lei ela define todas essas questões. O dado pessoal sensível, nos termos da lei, são todos aqueles dados relativos à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato. Então, a lei, no artigo 5º, ela especifica quais seriam os dados sensíveis e dá uma proteção especial a esses dados. Agora, o consentimento é uma pedra angular dessa lei, é uma questão fundamental, né? E a regra geral é de que todo e qualquer tratamento de dados depende do consentimento do titular do dado, né? E as exceções estão bem determinadas na lei, e o que também implica às empresas uma gestão desse consentimento. É importante que esse consentimento tem que ser sempre específico. A própria lei coloca que um consentimento genérico é nulo. Então, reitero, isso vai também impor às empresas um grande esforço para arquivar esse consentimento, fazer uma gestão desse consentimento, né? Bem, eu teria a acrescentar, o Valinho falou com brilho de hábito aí, né? Mas eu acho que é isso mesmo, só acrescentar uma questão que eu acho relevante, que não tem, obviamente, como nós darmos uma definição absoluta em abstrato, tem que ver caso a caso, mas a ordem jurídica, ela é importante dizer, ela vai vedar, mesmo com o consentimento do particular. Para isso, a importância de ter uma consultoria constante nessa gestão de dados, que o Rafael falou com brilho, né? Porque a ordem jurídica vai vedar ou estabelecer restrições, não vai chegar a vedar, mas estabelece restrições, a determinado tipo de dado e a sua gerência, né? Porque por isso é que são chamados sensíveis, é porque a ordem jurídica, a meu ver, interfere na gestão desses dados e na própria detenção do dado, na própria possibilidade de possuí-lo. Então, por exemplo, questões étnicas, questões de orientação sexual, questões de opção filosófico-político-religiosa, são dados sensíveis que devem ser tratados com muita cautela, né? Em algumas situações, mesmo que o dono do dado autorize, pode ser que você não possa manter esse dado em arquivo, né? Por exemplo, se de alguma forma puder ser entendido que a manutenção do dado no teu arquivo, no teu hardware de detenção de dados, se entender que a manutenção desse dado possa implicar em alguma interpretação racista, e aí inclui-se no racismo pela jurisprudência atual do Supremo, é importante lembrar, a orientação sexual, né? A mesma coisa com relação à opção política ou religiosa. Esse dado, por exemplo, em algumas situações, deve haver uma recomendação jurídica para que não se mantenha esse dado, sequer se detenha esse dado, né? Isso mesmo. Porque trata-se de um ambiente de preservação na democracia constitucional das minorias, da liberdade de pensamento e consciência, e a liberdade de consciência, ela implica, vamos dizer, inclusive no direito a não querer que se manifeste ou que terceiros exponham leituras a respeito do que eu penso filosófico-politicamente, que não eu mesmo. É o direito à identidade, que é das inerências do direito à consciência. Tem um autor espanhol que tem uma fantástica obra de detalhamento sobre isso, né? Eu acho que esse tipo de coisa vai impactar muito, e eu vou dizer, demanda aí uma assessoria especializada, porque cada caso é um caso. Por exemplo, é óbvio que uma empresa pode manter produtos destinados a um público LGBT? Pode, né? Agora, até que ponto pode manter essa informação? De que forma gerir? Como tomar cautelas? Isso vai depender de cada caso. Eu sou daqueles que acham que a norma jurídica não consegue trazer todos os casos na previsão abstrata,
né? No programa normativo, todos os casos ao qual ela se aplica, precisa verificar em cada caso para ver. Quem lida com esse tipo de dado tem que tomar muita cautela e demanda mesmo uma consultoria especializada em direito público, em direito constitucional, constante para poder, vamos dizer, gerenciar esses dados. Um erro no gerenciamento, o Rafael pode falar melhor que eu, gera a responsabilidade da empresa, do controlador e do operador de dados, né? Então, são sensíveis, a palavra sensível não é à toa. Quer dizer, possibilidade de problema. Toda vez que você se aproximar de um dado que implique etnia, gênero, orientação sexual, opção política, religiosa ou filosófica, tome cautela, é sensível, busque consultoria. Perfeito. A legislação ela estabelece algumas penalidades, inclusive em caso de não Mas, né, Cris, só uma observação. Não é só a legislação de dados que aí incide, inclusive legislação penal e jurisprudência do Supremo. O preconceito contra o público LGBT, por exemplo, hoje em dia é crime de racismo. Sim. E racismo é crime. Então tem que ser, incide aí a ordem jurídica como um todo e com sanções que não são nem só específicas da Lei Geral de Proteção de Dados. Realmente demanda não sei se o Rafael concorda, demanda uma consultoria meio que permanente para quem lida com esse tipo de dados, né? Concordo. Porque o risco de ter algum problema é enorme. Mas vamos lá, Cris. Sim, uma assessoria, inclusive, que possa auxiliar em esferas de responsabilidade diferentes, né? Exatamente. Muito bem. Não, vamos lá. Não, só complementando, como é que vai funcionar? O que muda em relação à abordagem feita aos clientes? Enfim, como é que fica essa questão do relacionamento empresa-cliente a partir das diretrizes estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados? Como na linha já do que nós estamos dizendo, na minha visão é uma revolução nas relações, não só o cliente e aquele que vai tratar os dados, mas em todas as relações, né? Sobretudo também, se a gente levar em consideração empresas que tratam dados ou que têm relações com outros países também, é preciso pensar, vamos dizer assim, em todos os aspectos da proteção de dados. Então, hoje, aquilo que a gente fala muitas vezes de tomar algumas precauções ou fazer algo meio intuitivo de proteger os dados dos clientes, não vai poder existir mais, né? As empresas vão ter que se preocupar, se esforçar e comprovar que se esforçaram na proteção de dados. Porque não adianta, a lei ela impõe isso também, que você comprove as medidas concretas que você tomou para proteger os dados. E isso, inclusive, tem impactos, reflexos no próprio estabelecimento das sanções previstas na lei. Se você não tinha tomado nenhuma precaução para proteger os dados, por exemplo, do seu cliente, a sua sanção vai ser maior, né? E se você comprovar que você tinha tomado todas as precauções possíveis, mas mesmo assim um problema ocorreu, a sua sanção vai ser significativamente menor. Então, é uma revolução, é uma mudança profunda em toda a organização empresarial. Perfeito. E tem alguma dica, sugestão, enfim, como as empresas podem se adequar, o que elas precisam fazer para se adequar a essa legislação? Eu creio que tem várias coisas, né? Vão desde o compliance, consultoria específica, regulamento específico de como fazer a coleta, armazenamento, isso tornar público essa regulamentação, acho que é algo importante, né? Eu diria que como se fosse um plano de preservação do risco ético no porte e gerenciamento de dados, né? Estruturar a empresa para isso, designar um controlador, designar um operador, certamente, e certas questões de conteúdo, só para falar de algumas aqui, né? A regra geral é do consentimento, né?
observada que esse consentimento, às vezes, não supre certas determinações legais, práticas racistas, homofóbicas, de preconceito político, filosófico, religioso, tudo isso, mesmo o cliente permitindo, não pode haver, né? O cliente ele tem direito a ter acesso aos dados e a poder modificá-los, né? Quando incompatível com a realidade ou quando ele não deseja a sua divulgação. Ele tem direito a, sempre que quiser, que os dados sejam, vamos dizer, produzidos de forma anônima, né? Os meninos estão falando da expressão, Rafa, anonimização. 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 Tá? Ou seja, é um direito também dos portadores, dos titulares do dado, né? E assim uma série de outras. A empresa tem que demonstrar, como bem falou o Valim, que ela toma medidas de cautela em relação à fraude, à invasão do sistema indevida, a preservação do sigilo, ou seja, isso não adianta ser mero intuitivo, como ele falou, tem que ter um plano bem executado, que seja posto no papel, que tenha metas e que essas metas e que seja periodicamente demonstrado o atingimento ou não dessas metas, ou seja, é uma atividade e isso tem que ser devidamente formalizado, não pode ser uma coisa só de papo entre as pessoas, não adianta. A sugestão que eu acho que a gente dá, eu já conversei muito com o Valim sobre isso, que a gente dá para as empresas, é que não fiquem só no intuitivo, nem só no verbal, como ele falou. Tem que se traduzir isso em papel, em documentos que sirvam de defesa para qualquer, vamos dizer, evento futuro, né? É importante lembrar também que a regra de que você tem que ter a autorização do cliente, ela pode ser retirada a qualquer tempo também. Tem que ter mecanismos, vamos dizer, de dados que permitam a retirada dessa permissão e a supressão do dado a qualquer tempo. Mas eu queria colocar aqui, Valim, eu sei que é um tema delicado, talvez não devesse nem abordar aqui na live ainda, mas nós sabemos que hoje em dia tem mecanismos de coleta de dados cujo mecanismo não deve, a meu ver, ser utilizado. E isso eu sei que é algo que vai impactar as pessoas aí, né? Hoje em dia, cada vez está mais comum o mercado se utilizar através de apps, etc. e tal, do acionamento, por exemplo, nos celulares, etc. e tal, tanto que a Apple acabou de lançar uma versão do último programa para iPhone que previne isso, né? Ou que alerta o usuário do iPhone de que isso está ocorrendo no telefone dele. Então, por exemplo, apps como TikTok, aquele dos adolescentes lá, eles têm capacidade de ingressar no aparelho da pessoa e captar, e acionar microfone, acionar câmera, e com isso poder captar conversas, etc. Isso não pode haver, isso é crime pela lei brasileira, né? Pela lei brasileira é crime. Então, uma empresa nacional ou sediada no Brasil que promova interceptação de conversas de terceiros, mesmo que o fim seja exclusivamente comercial, vai estar praticando crime. E é esse tipo de coisa que eu quero falar. Não adianta nem se ter só a lei de proteção de dados em foco. Tem aí todo um ambiente do direito que demanda uma consultoria constante e cautela jurídica por parte das empresas. E é importante, esse relacionamento com os clientes. Para complementar até o Pedro, e uma consultoria também que seja multidisciplinar. Claro. Porque tem que ter o advogado, tem que ter aquele técnico de dados. Exatamente, de tecnologia da informação. Não adianta só ter o advogado e não ter uma pessoa muito boa em tecnologia da informação. Então, isso é fundamental. É fundamental que seja uma equipe multidisciplinar, de modo a também poder implementar com fidelidade ali as orientações, inclusive jurídicas, que são prestadas à empresa, né? E Valim, veja, tem que ter noção, a empresa que compra ou adquire o dado, que foi captado de forma criminosa, tem que tomar cautela, porque se ela tiver razões para desconfiar que o dado foi captado de forma ilícita, por exemplo, ela é corresponsável. Mesmo Exatamente. tendo sido uma mera compradora do dado. Comprei uma lista, um conjunto de dados da empresa XPTO. E essa empresa XPTO obteve os dados, por exemplo, por interceptação criminosa de conversa de terceiros. Ela tem que tomar uma certa cautela com quais os sinais que aquilo apresenta.
Se o conteúdo dos dados demonstrar que há uma possibilidade dele ter sido obtido de forma ilícita, a empresa, por cautela, não deve adquiri-los, porque ela pode ser corresponsabilizada, né? Não só pela lei de proteção de dados, como pela própria lei criminal. Ou seja, tem aí uma série de questões que são detalhes que a gente não tem como abordar aqui, mas que vão impactar certamente a vida das empresas aí, né? Isso mesmo. Perfeito. Foram mencionados aqui o agente controlador e o operador. Qual é a função, qual é o papel desses agentes, ou os papéis desses agentes? Como é que funciona isso pela LGPD? A LGPD, Pedro, você me permite, na verdade ela faz uma distinção muito clara, né? O controlador é quem toma as decisões sobre o tratamento de dados, e o operador é quem executa essas decisões. E aí a gente tem ainda também a figura do encarregado, que é o pessoal adora um estrangeirismo, então é o DPO, né? É o Data Protection Officer. É a figura, agora vamos dizer assim, é um cargo até que vai ter que ser criado dentro das empresas e que vai fazer essa interação da empresa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai receber as denúncias. Então, são esses 3 papéis fundamentais que são estabelecidos na lei. O controlador, ele tem, portanto, a função aí de estabelecer ou de ditar as decisões sobre o tratamento de dados. Portanto, ele tem uma função normativa, né? Uma função normativa, uma carga de responsabilidade também muito grande, né? O operador, ele executa aquelas ordens, a política determinada pelo controlador e é responsabilizado caso ou descumpra a lei ou também se descumprir as ordens do controlador, caso contrário ele não será responsabilizado. E então é isso, esses são os 3 papéis fundamentais. Acho que o Pedro pode complementar aí em relação voto com o relator aí, só destacar isso que o Valim acabou de falar aí, né? Quer dizer, da corresponsabilidade. São autoridades de dados, vamos chamar assim, que são corresponsáveis, né? O controlador, o operador, encarregado, são corresponsáveis, né? E que há um dever de observar as determinações normativas do controlador quando elas forem lícitas, mas há um dever de não observar quando elas forem ilícitas. Então vejam que não é apenas a direção da empresa ou quem tem a função normativa que tem que receber uma assessoria ou pelo menos ter conhecimento da ordem jurídica que pode incidir sobre a questão. É também os aplicadores, porque eles são corresponsáveis. E a corresponsabilidade aí não é apenas perante a lei de proteção de dados, é corresponsabilidade penal, civil, para todos os efeitos. Então é importante estar alerta a isso, né? Perfeito. Foi mencionada aqui a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como é que vai funcionar essa autoridade? É ela quem aplica as penalidades, as sanções estabelecidas na legislação? Como funciona isso? Essa autoridade, a estrutura dessa autoridade nacional é um ponto polêmico da lei, muito discutido, porque foi criado, ainda que provisoriamente, nos termos da lei, ela seja um órgão que é inserido dentro da Presidência da República, né, e a lei faz questão de assinalar que sem criação de despesas, ou seja, se aproveitando ali de outros cargos e remanejando para criar essa autoridade. Isso foi bastante criticado. E depois a lei até prevê que depois ela pode se converter numa pessoa jurídica de direito público. Mas o fato é que é um órgão com amplas competências em matéria de proteção de dados. Há também uma preocupação em relação à própria rigidez, a proteção de dados dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque ela é um grande Big Brother que vai saber, ela pode saber todos os dados de todas as pessoas do Brasil todo, e ela ainda não foi implementada. Essa é outra razão de preocupação também para quem se debruça sobre o tema, porque nós estamos, quem lê um pouco sobre o tema sabe que a gente está também nesse problema de que a vigência da lei é sempre postergada, e com isso também se posterga a própria implementação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é algo urgente.
Sem essa autoridade, não é possível implementar adequadamente a lei, dadas as competências amplas que foram atribuídas à autoridade, como fiscalização, estabelecimento de diretrizes, aplicação de sanções. Então, é urgente a implementação dessa autoridade. Perfeito. Os senhores veem essa questão da prorrogação da vigência como algo negativo, positivo? Como veem essa questão? Olha, eu queria só destacar, Cris, eu acho negativo ficar adiando, eu acho que chega uma hora que vai ter que implementar, a gente vai ter que enfrentar os problemas do mesmo modo, né? Agora, eu queria só destacar essa questão da autoridade, que tem muita polêmica a respeito, e a gente tem que interpretar a lei segundo a Constituição. Eu não tenho aqui como detalhar, mas vejam como vai ficando complexo. Da mesma forma que o operador, em relação ao controlador, ele tem obrigação de cumprir as ordens lícitas e obrigação de descumprir as ilícitas, isso se põe da empresa em relação à autoridade nacional. Por quê? Porque pode ter situações onde a detenção do dado e o seu gerenciamento seja lícito para uma empresa privada e seja ilícito a detenção do dado pelo Estado. Uhum. Né? Por exemplo, desde a primeira jurisprudência sobre habeas data na nova Constituição, se chegou à conclusão que o Estado possuir informações sobre a posição ideológica ou política do sujeito é ilícito, ou sobre a sua orientação sexual, por exemplo. Uma editora pode ter interesse em saber se o sujeito é, para sua atividade comercial, em ter o dado se ele é um cara mais à esquerda ou mais à direita. Né? Uhum. Por exemplo, porque ela vende livros de esquerda, ele vende livros de direita, vamos dizer assim. Estou querendo dizer, ou se ele é católico ou se ele é protestante, porque ela vende livros religiosos. Agora, ela deve transferir esse tipo de informação à autoridade de dados? A meu ver, não. Porque o Estado não deve possuir essa informação, porque não tem sentido a autoridade estatal saber se o sujeito é ou não LGBT ou se ele é ou não comunista. Isso é um problema que o Estado não deve ter essa informação, né? Até para preservar o direito à livre consciência. Então, como eu falei, essas coisas são complexas, né? Muitas vezes vão demandar a oferta de medidas judiciais para poder torná-las claras. Mas, assim, não é tão simples a gestão desses dados como pode parecer. É só essa coisa que eu queria ressaltar. Né? Muito bem. O que você acha, Valim? Não, estou de pleno acordo. Perfeito. E o posicionamento dos tribunais a respeito da proteção de dados? Essa legislação vem em consonância com a jurisprudência que já existia a respeito dessa temática? Como é feita essa análise a respeito da legislação e dos posicionamentos jurisprudenciais sobre proteção de dados, privacidade, etc.? A gente tem um grande vácuo, né, atualmente. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem colmatar uma lacuna normativa enorme, porque a gente não tinha referências precisas, seguras em relação a esse tema, e a própria jurisprudência reflete essa imaturidade nossa no tema. Agora, o que se vê hoje, que é algo muito interessante, é que, apesar dessa postergação do início de vigência da lei, os tribunais, ainda que muitas vezes na fundamentação, eles não falam que estão aplicando a lei, mas você vê que eles adotam todos os critérios já da lei, o que, ao meu ver, é mais um motivo para que as empresas não adiem a implementação dessa lei, né? Os critérios, na prática, já vêm sendo adotados e o próprio Supremo Tribunal Federal, em casos emblemáticos recentes, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no caso do metrô, em relação à vigilância e ao reconhecimento facial das pessoas, eles já vêm adotando, reitero, ainda que sob argumentos assim, olha, embora não esteja em vigor, é importante assinalar que a lei, ou seja, na prática já estão aplicando a lei, né? Então, isso é algo importante a ser dito também. Sim. Então, nós tivemos eu creio, Cris, eu tenho só alguma observação a fazer que eu acho que é um pouco relevante. A nossa jurisprudência ela é meio errática, como falou o Valim, mas você encontra um sentido normativo histórico desde 88. Eu acompanhei de perto, era procurador em 88,
e estudante do mestrado em Direito Constitucional, acompanhei muito de perto a produção da Constituinte nesse aspecto. A Constituinte de 88, para a época, já foi uma Constituição avançada nesse tema. Uhum. Na época, lembre-se que não havia nem internet, nem havia esse conceito. Assim. Uhum. Mas já se observava a relevância e de um critério que eu queria introduzir para as pessoas entenderem, que é o banco de dados de caráter público. Né? Existe uma grande diferença em termos da detenção de dados e do seu gerenciamento, se o banco de dados da empresa tem ou não caráter público, por exemplo. Né? Ele tendo o caráter público, ou seja, divulgando dados para terceiros sobre os titulares, os dados que detenha, se ela faz uma divulgação para terceiros desses dados, ela passa a ser tratada numa situação semelhante à da autoridade estatal, para efeito de medidas judiciais, etc., e para efeito de responsabilidade. A responsabilidade amplia muito. E isso vem sendo reconhecido na jurisprudência antes ainda da internet, em relação àquelas entidades privadas que tinham caráter público. Isso porque a Constituição, ao criar o habeas data, ela cria essa categoria do banco de dados de caráter público. Ou seja, não precisa ser de uma pessoa pública, é o banco de dados que tem que ter caráter público. E esse tipo de banco de dados, ele está sujeito a um controle muito mais rígido da ordem jurídica, mas isso vem... O que ocorreu é que essa legislação, como bem falou o professor Valim, ela não é atualizada. Então, o que essa lei de proteção de dados veio fazer é atualizar face a novos fenômenos, internet, redes sociais, etc. Né? E agora, há um sentido muito claro, a meu ver, na jurisprudência, que é a preservação da intimidade e desses dados sensíveis. Isso já existe, antes mesmo da internet, já havia na jurisprudência. E, recentemente, nós tivemos uma decisão, agora com o Covid, em que o IBGE pretendeu obter das empresas telefônicas de celulares informações contra a pessoa e foi barrada no Supremo. Porque exatamente o Supremo ele faz há muito tempo essa diferenciação entre que dados uma empresa privada pode ter, que tem justificativa na natureza do exercício das suas atividades, e que dados o Estado pode ter a respeito das pessoas. São coisas diferentes. Como eu falo, uma empresa que produza roupas, vamos dizer, voltadas especificamente ao público LGBT, é adequado que ela possua informações sobre orientação pessoal sexual das pessoas, desde que ela não divulgue, ela mantém aquilo para o exercício da sua atividade comercial. Mas ela nunca pode fornecer isso para o Estado, porque para o Estado não interessa ter esse dado. Para que o Estado quer saber dessa intimidade das pessoas? Então, esse critério, e a jurisprudência vem produzindo já, desde o começo da década de 90, decisões nesse sentido. Inclusive essa recente em relação às empresas de telefonia celular. Por isso é que eu falo, é uma questão complexa que demanda consultoria caso a caso. Eu ia questionar exatamente essa situação, né, referente à pandemia, essa discussão sobre a monitoração de informações, né, via empresas de telefonia. Qual era a opinião dos senhores a respeito dessa questão? Aí entra... Nós tivemos alguns debates interessantes que emergiram em função da pandemia. Um deles, exatamente, o monitoramento de dados, o monitoramento de deslocamento das pessoas, e o outro foi a questão da determinação de transferência das informações de telefones e dados pessoais ao IBGE, né, que foi, inclusive, objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal e julgou inconstitucional essa pretensão de uma medida provisória. E até esse é um dos exemplos que eu dei de que, ainda não estando em vigor, a LGPD foi uma presença constante em todos esses votos no Supremo, né? E o que se coloca aí, me parece até nessa questão do monitoramento, é a tal do palavrão aí da anonimização, né? É preciso ter um cuidado enorme em você não permitir que o Estado consiga monitorar as pessoas individualmente, Elis, que você não permita que o Estado consiga identificar especificamente qual é o deslocamento dessas pessoas. Então, a grande discussão que se coloca, é claro que há outras, que talvez o tempo que não nos permite aprofundar,
mas a anonimização é sempre uma discussão fundamental nesses temas sensíveis que interferem na própria liberdade das pessoas, né? Perfeito. Bom, professores, eu estou recebendo aqui algumas questões, né, de alguns participantes aqui da nossa live. Tem uma questão no seguinte sentido: como fica a questão dos laboratórios no caso de exames de um homem ou mulher trans? Isso entra na abordagem da LGPD? Como aborda o cliente? Quais dados podem ser solicitados? Essa é uma das questões aqui. Bem, eu creio que esse tipo de questão... Você quer falar, Valim? Não, manda ver. Ela depende de uma relação entre a atividade fim da empresa e a necessidade de portar o dado, né? Nesse caso, por exemplo, não tem como o laboratório não possuir informação. Exatamente. Ou um hospital que realiza cirurgias de mudança de sexo. Ele não tem como não ter esse dado, ele precisa desse dado e de mais detalhamentos, inclusive, para realizar bem a sua função. O problema, então, o laboratório, por exemplo, pode armazenar esse dado e ter. Ele não pode tornar público, né? Dependendo da situação, nem com autorização do cliente, tem que ver o caso concreto, mas nem com autorização do cliente vai poder tornar público. E assim, ou não passar para o Estado, dependendo da situação, ou se passar de forma anônima, né? Então, são duas situações. A empresa tem um dever jurídico com o titular do dado. Então, às vezes ela obtém, esse caso é um caso sensível, porque ela obtém o dado essencial para a atividade dela, mas o gerenciamento do dado é muito cheio de restrições. Então, por exemplo, em princípio, nunca tornar público, porque é um dado de saúde da pessoa, né? E não tornar público implica em não transferir informação para o Estado, dependendo da situação. Agora, é óbvio que, por exemplo, um órgão de controle de saúde pública pode ter interesse, mais do que legítimo e sanitário, em saber quantas pessoas estão contraindo HIV, né? Mas o laboratório, ele, tudo depende da situação, mas podem haver casos em que ele só possa transmitir essa informação anonimizando. Isso. É isso? Anonimizando, ou seja, o que o Estado interessa saber que aquele fulano tem a doença? Nenhum interesse. Precisa saber de dados estatísticos para poder acompanhar vamos dizer, o desenvolvimento da doença na sociedade. Então, esse tipo de situação, um laboratório é um tipo de empresa que precisa de constante assessoria, porque os dados quanto à saúde sempre são informações sensíveis. Sim. Valim, o que você acha? Não, estou de pleno acordo. É isso mesmo. Muito bem. Deixa eu abrir aqui a outra questão. Amanda Cristina, boa tarde. Como será a abordagem ao cliente dentro do laboratório na hora de cadastrar os dados? Mais uma questão aqui relacionada a essa abordagem do cliente. De cadastrar, vamos dizer assim, seria o mesmo caso e como seria feito o cadastramento, é isso? Isso. Acho que essa questão é mais geral, né? Como será a abordagem do cliente, de maneira geral, nos laboratórios, na hora de cadastrar os dados? Veja, um ponto fundamental é consentimento, né? É preciso... esse é um ponto fundamental. É o consentimento explícito, o que quando a gente diz explícito, precisa estar no papel, ou de alguma forma ali gravado, o consentimento, né, da pessoa, ali do cliente, e a finalidade da utilização desse dado. Então, tem que deixar muitíssimo claro e evidente qual a finalidade, ou quais as finalidades desse dado que está sendo ali solicitado ao cliente. E eventual desvirtuamento dessa finalidade, como já dissemos aqui, pode ser sancionado nos termos da lei. Então, acho que a grande mudança é em relação à gestão de consentimento, que é aquilo que a gente vê quando entra nos sites europeus, né, que você fala, nossa, que saco, só fica pedindo lá para você aceitar, posso, sei lá, eles colocam todas umas restrições, umas recomendações ali do que vão fazer com os seus dados, você tem que toda hora ficar clicando, aquilo ali é gestão de consentimento,
que as empresas no Brasil ainda não estão habituadas a fazer. Perfeito. A nossa legislação ela foi inspirada na legislação europeia, podemos dizer, não? Sim, exatamente. E se a gente não tiver o nível de adequação, nível de proteção de dados equivalente, por exemplo, à lei que vigora na União Europeia, a gente não pode nem transferir dados, né? A gente não pode nem operar por restrições que tanto a nossa lei quanto a deles prevê. E aí temos que lembrar que é possível aplicar legislação protetiva analógica, né? Então, por exemplo, as autorizações de finalidade têm que ser específicas, não pode ser geral, né? Isso. Tem que estar em destaque, não pode ser aquelas letras minúsculas. Eu vivo assinando essas coisas aí, e é sempre miúdos, né? Acho ruim essa coisa que eu vejo na internet de se você quiser, leia. Não. Tem que ler. Então, você tem que criar um mecanismo que o cara tenha clara oportunidade de ter lido, etc. Então, ou seja, é uma série de medidas de cautela que se deve adotar nessas situações, né? Exatamente. Estão questionando aqui se os senhores prestam esse tipo de consultoria a respeito da LGPD e para qual segmento? Nós prestamos, inclusive nossos escritórios prestam em conjunto esse tipo de assessoria. E, na verdade, não importa o segmento, é como a gente disse, a lei, ela incide, vamos dizer assim, indistintamente sobre todos os ramos da economia, todos. Agora, é claro que cada cliente que nós cuidamos vai ter as suas especificidades e a gente vai enfrentar, vamos dizer assim, desafios específicos. Agora, é sempre, como a gente também já disse, os escritórios trabalhando em conjunto com uma empresa ou uma consultoria de tecnologia da informação, e a primeira medida em todas as empresas que a gente assim, é contratado para fazer esse serviço, a primeira medida é um diagnóstico, né, para que a gente analise qual é a realidade, quais são as necessidades daquela empresa. Perfeito. Os senhores, né, consideram importante a criação de um código de boas práticas, governança corporativa? Como é que vem essa questão? Sim, eu já até falei, né, disso, quer dizer, acho que tem que haver um regramento e que esse código traga valores, princípios, regras de comportamento, que traga gestão de risco, né? Quer dizer, você tem que gerir, tem que ter medidas para evitar o risco, para evitar a ilicitude, claro, e que traga também, vamos dizer, métodos e mecanismos de compliance, de controle. Tem uma série de conteúdos, o Valim conhece bem, pode falar até melhor que eu. Na verdade, a proteção de dados, ela se converteu num tópico fundamental do tão famoso aí compliance, né? As empresas adoram falar de compliance e realmente é uma necessidade de toda e qualquer empresa. Agora, uma empresa que vamos dizer assim, se vangloria de ter um ótimo compliance, precisa ter ou levar em consideração como um tópico fundamental do seu programa de integridade a proteção de dados, né? Isso não tem como fugir disso, né? Então, e até nesse ponto, há uma questão que é muito desconsiderada na lei, mas que, na minha visão, é muito importante. É um artigozinho ali perdido na lei que muitas pessoas não leem com a devida atenção. É que a lei atribui às associações dos diversos setores da economia, ela atribui uma competência para editar normas que disciplinem o próprio setor. Isso é muito importante, é o que a gente chama de autorregulação. A lei, portanto, abre um espaço para que as associações dos diversos setores da economia, de acordo com as especificidades, as peculiaridades desse setor da economia, possa editar normas, ou seja, padrões mínimos de observância em matéria de proteção de dados. Isso, a lei diz, que tem de ser considerado depois. Então, nesse momento
de grande incerteza, e vão ser anos de incerteza até consolidar a aplicação da lei, essa é uma possibilidade aberta pela lei que não pode ser desprezada por essas associações que cuidam dos, enfim, diversos setores aí da economia. Então, a gente estava falando de esse setor de saúde tem necessidades próprias, né, e uma realidade própria de proteção de dados. Uma associação que cuide desse setor pode editar normas autonomamente para disciplinar esse setor. O setor educacional, né, que é também um setor com grandes peculiaridades, também pode ou deve merecer um tratamento por associações que tratem do setor. Isso é algo, me parece, importante. Perfeito. Bom, tem mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: qual o impacto da LGPD no mundo corporativo e na sociedade de modo geral? Bem, eu posso começar respondendo. Eu creio que no mundo corporativo, a LGPD vai exigir mais ética, controle e rigor nos dados quanto às pessoas, quer dizer, vamos ter que enxergar, não vamos ter que passar no mundo corporativo, enxergar o dado como algo sensível em si, né? As informações que você possui, quantas pessoas, tem que ser, tanto na captação, na forma de captação da informação, quanto no seu tratamento e gestão, quanto na relação com o cliente, são três etapas fundamentais que o mundo corporativo vai ter que tratar com muito mais rigor e cautela e ética do que o que tem feito até agora, eu diria, né? E para a sociedade em geral, ela significa uma proteção, né? Porque, veja, quando foram criadas no começo da modernidade as penas, o direito penal, a prisão substituiu a fogueira, queimar o sujeito vivo ou passar ele na degola. Quando começou a haver esse processo civilizatório, o que se queria era exatamente preservar a pessoa ante o poder do soberano, que era o poder que existia. Hoje não, hoje a nossa vida como cidadão e como pessoa física, ela está sujeita a uma série de vulnerabilidades, não apenas perante o Estado, perante o soberano estatal, mas perante esse mundo das comunicações onde a pessoa pode ter a vida destruída por uma má utilização de dados sobre ela, ou divulgação de informações fake, ou às vezes até divulgação de coisas íntimas, ou seja, a ideia é proteger a pessoa ante esse poder que sempre é superior, né? Então, a lógica de uma sociedade civilizada, cada vez mais na modernidade, aponta para isso. Proteger a parte mais fraca, proteger o indivíduo de poderes coletivos, né? E é essa que é a lógica, você proteger o indivíduo em relação a poderes da coletividade, sejam eles estatais ou não. Essa que é a lógica que está por trás dessa proteção e ela é em benefício da sociedade. Óbvio que vai haver tensões, momentos de ajuste, injustiças, tudo isso faz parte do humano, infelizmente. Perfeito. Doutor Rafael, tem alguma consideração? Não, só, na verdade, o Pedro na verdade, é o professor de todos nós, com quem a gente sempre aprende, embora ele seja muito generoso e fale que eu que sei alguma coisa de direito, mas é que você conhece mesmo. Mas é importante também destacar que nesse período de pandemia e no mundo pós-pandêmico, avulta a importância da proteção de dados, né? Nós estamos num salto forçado para o mundo digital, né? E o que só incrementa a importância e a indispensabilidade da proteção de dados, né? Esse é um ativo, ele já se converteu no principal ativo, né, econômico, e também num grande risco a todo e qualquer membro da sociedade, né? Muito bem. Bom, eu vou abrir então para as considerações finais dos senhores, né? E já agradecer em nome da EVC Educacional pela participação na live de hoje, né? Tenho certeza que todos nós aproveitamos muito do conhecimento compartilhado, né? Então eu abro agora para as considerações finais dos senhores, então. Quer começar aí, Pedro? Bem, só dizer que vai doer,
né? Vai doer um pouco, mas isso faz parte do processo civilizatório. Não há como, as comunicações, eu sou toda uma geração, tenho quase 60 anos, que acompanhou na idade madura o crescimento desse mundo das comunicações, né? E era 2 mais 2 é 4 que ia começar a surgir esse tipo de ação de regulação social, tem que haver mesmo, né? O mundo virtual implicou em novas formas de relacionamento humano, e tem uma regra que essa não muda, né? Ou os relacionamentos humanos são pautados em valores e regras, ou eles são selvagens, bárbaros, né? Então, essa barbárie da internet nós temos que controlar, né? Temos que regrar, temos que estabelecer o mínimo de pautas mínimas civilizadas de convivência. Essa lei é um importante passo para ganhar civilização nesse ambiente. Vai doer um pouco, mas no fim vai ser bom para todo mundo. Muito bem, eu só subscrevo as palavras do Pedro e agradeço demais a oportunidade. Me parece que é um tema fundamental que deve ser debatido e, sobretudo, um tema que deve ser levado a sério, né, por todos. Pelas empresas, então, nem se fale, porque aqueles também que não o levarem a sério terão consequências sérias previstas em lei, né? Então, eu agradeço demais a oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos a participação de ambos aqui na live de hoje. Também agradeço a participação de todos aqueles que nos acompanharam aqui nessa tarde e aproveito para lembrar que a EVC Educacional, em breve, vai lançar um curso de extensão em Lei Geral de Proteção de Dados, né, para que essas empresas possam preparar suas equipes, né, para liderarem aí essa nova fase de comunicação e também para evitar aí prejuízos judiciais desnecessários. Fique de olho, participem dos nossos cursos e das nossas lives. Até mais. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Boa tarde. Até logo, Rafael. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado. Até. Até.